Fala galera, como é que vocês estão, gente? De boa, tranquilo? Vamos lá, vamos trocar aquela ideia então? Galera, o objetivo desse papo, vou começar contextualizando, mas só pra você não se perder, pra você entender onde que eu quero chegar. O objetivo dessa minha conversa aqui é trocar ideias sobre fórmulas, métodos pra gente decorar fórmulas e tipo musiquinha, né? Principalmente essas musiquinhas que tem muito aí pra decorar fórmula e tal, dar uma opinião do que eu acho sobre a eficiência desse tipo de coisa. Demorou? Sinistro isso aqui, né, velho? Tô com microfone aqui, pá, quem vê até pensa, né, velho? Galera, o papo é o seguinte, então. Eu tava outro dia no carro com um chegado meu, aí começou a tocar Racionais, Vida Louca Parte 1. E aí, velho, eu lembrei da música inteira. Cantei a música todinha e tal, do início até o fim. E qual que é a questão? Na verdade, eu cresci ouvindo Racionais, eu sabia que eu já soube essas músicas de cor, mas tinha muito tempo que eu não ouvia, muito tempo mesmo. Eu me surpreendi até em perceber que eu lembrava da música toda. E pra quem já ouviu Racionais aí, pra quem não ouviu, ouça, né, velho? Poesia boa. Pra quem não ouviu, são músicas densas, né, velho? Não é um refrãozinho, é uma história, né, velho? Tipo Faroeste Caboclo do Renato Russo, é uma história do início ao fim. Não é uma música trivial de se guardar, de se lembrar. É uma música mais densa, né, mais longa. E aí eu fiquei surpreso de ter lembrado. Fiquei, caramba, velho, eu lembrei dessa música. Aí um amigo meu até comentou, falou, aí pra você ver, ó, você lembrou da música de sei lá, 8 minutos, uma história, seus alunos não lembram a forma. Brincou comigo. Aí eu fui pensar sobre isso, foi interessante, né, velho? A gente tem dificuldade, né, por exemplo, de guardar uma fórmula, mas a gente tem facilidade de gravar uma música inteira. Aí eu fiquei pensando sobre aquilo. Cheguei nas seguintes conclusões, que eu vou aplicar sobre a música, que eu vou aplicar depois sobre a música e a equação. Vamos lá. A ideia é o seguinte, que eu percebi? Acho que tem duas coisas que são importantes no processo de memorização, né? A primeira independente de quão mnemônico seja o que você quer gravar, a primeira coisa é a repetição. Isso aí realmente eu não posso ignorar, né? Eu sou um pouco contra a gente focar muito nisso, no processo de repetição e tal, porque isso é coisa de máquina, nós não somos máquinas, mas de fato o processo de repetição tem sim uma relevância no processo de memorização. Você repetir aquilo, você faz vários exercícios, você treina, você escreve aquela equação várias vezes e tal, você demonstra ela várias vezes, você olha para aquilo. Então o processo de repetição ele é relevante sim no processo de memorização, não dá para ignorar isso. Mas um outro processo que é fundamental, na minha opinião, então, por exemplo, por que eu sabia essa música de cor? Porque eu ouvi várias vezes. Se eu tivesse escutado uma ou duas vezes, dificilmente eu ia saber de cor, uma letra tão densa, tão longa. Então eu ouvi várias vezes ao longo de vários anos, né, de um período longo. Então aquilo acabou sendo absorvido por mim. Mas um outro fato que eu sei que fez aquilo ser absorvido por mim é que aquela letra tinha um significado para mim. Não eram palavras aleatórias. Eram letras cujo significado eu entendia e dialogavam comigo e faziam sentido pra mim, sabe? E me mexiam comigo, me moldaram as letras. Então, mais do que algo que eu repeti, era algo que eu entendi, era algo que tinha significado pra mim, era algo do qual eu gostava e que mexia comigo de certa forma. Então, o processo de memorização nesse aspecto eu acho que fica muito mais fácil. Porque uma coisa eu te falar o seguinte, dou uma letra de uma música completamente nada a ver, fala, decora aí. Você vai focar talvez só no processo de repetição. Ler aquilo várias vezes, ler aquilo até decorar. Mas você entende o que aquilo tá falando e aquilo começa a dialogar com você de certa forma, fica mais fácil de memorizar aquilo. Eu não sei explicar exatamente por que não, mas isso é o que eu percebo na verdade, isso é empírico que eu tô falando também. Não sei se tem nenhuma comprovação científica não, mas pra mim isso faz muito sentido. Então, além da repetição, quando aquilo de certa forma tem algum significado pra você, é totalmente diferente. Porque você não tá só decorando, né, através da pura repetição, palavras aleatórias. Você está lendo algo que te interessa, você está lendo algo que dialoga com você. Então é mais fácil você guardar aquelas palavras uma vez que elas estão construindo significado dentro de você. Então eu acho que certamente o processo de repetição é relevante, mas eu acho que eu só soube essa música de cor vários anos depois porque elas tinham um significado dentro de mim. Porque se fossem palavras aleatórias que eu simplesmente decorei para fazer uma prova, anos depois eu já não faço a menor ideia de que era aquilo que eu decorei. Certamente não vou lembrar. Você deve ter passado por essa experiência já, né? Eu já passei. Tem isso então, não foram palavras aleatórias que eu decorei. Decorei, pá, hoje eu sei de cor. Fiz a prova, amanhã já não sei mais. Não, foram palavras que tinham um significado pra mim, que dialogavam comigo. E quando aquela música começou a tocar, eu consegui cantar a música inteira por causa disso. Eu a sabia de cor porque eu memorizei devido à repetição e devido à construção de um significado dentro de mim, e isso não se desconstrói facilmente. Então, foi mais fácil de eu lembrar. Beleza. Então, tá bom. Então, eu citei dois pontos então que eu acho
relevantes, né, no processo de memorização, que é a repetição e que é o diálogo, o processo de significação do objeto estudado. Beleza. Aí onde que eu quero chegar? Falar sobre as fórmulas, né? Primeira coisa de todas, pessoal. Fórmula já é um termo que eu não gosto muito. Porque a fórmula, ela dá a entender que a gente tá falando de um negócio que é tipo uma receita de bolo ali, que você vai decorar os passos e na verdade não é isso. O que é uma equação, né? Vamos dizer assim. Uma equação, pessoal, é uma mensagem. É uma mensagem que talvez está codificada, né? Tá em linguagem matemática. Você precisa de conhecer da matemática para você descodificar aquilo e extrair o significado que tem daquilo. Mas no final das contas é isso, é uma mensagem. É um jeito de escrever alguma coisa. Os físicos costumam utilizar a linguagem matemática para escrever as coisas, mas é isso, é uma escrita. Então ele tem uma frase, tem uma mensagem, tem um texto, tá em linguagem matemática. Você precisa decodificá-lo, para isso tem que conhecer a linguagem, beleza? Então no final das contas é isso, a gente tá falando de uma mensagem. Então o que é importante para você decorar a mensagem? O processo de repetição, ele é importante? Ele é importante, mas mais do que ele, é o processo de significação daquilo, de entender o que aquilo está dizendo. E o que eu vejo que às vezes, por exemplo, essa questão de várias musiquinhas, de várias frases, para decorar um tanto de forma, um tanto de equação, o que eu vejo nisso? Foca-se muito no processo de repetição. Ah, tá, entendi, eu vou repetir essa frase e aí eu vou lembrar a fórmula, beleza, você sabe a fórmula de cor. Mas e aí, qual que é o significado dela? No final das contas, o importante é isso. O que eu vejo, já vi alunos que sabiam todas as equações de determinada matéria, mas não conseguiam resolver um problema, fazer um exercício ali. Por quê? Porque no final das contas, você saber as fórmulas, tem musiquinha, tem frase pra tudo, mas e aí, o que você vai fazer com isso? Então, eu acho que nesse aspecto, que eu vejo muito, nesse processo de se decorar as equações por meio desses processos mnemônicos, de músicas, de frases, foca-se muito na questão da repetição, de lembrar a cara daquela mensagem. Mas e aí, para extrair a informação dela? É isso que é importante, entender o que aquilo está querendo dizer. Então o que eu queria dizer aqui, pessoal, é o seguinte, por experiência própria, eu posso dizer o seguinte: o mais importante é você entender o significado daquilo. Porque se guardar um tanto de forma, no final você nem saber aplicar, não tem muito significado. É igual decorar de uma música que não tem significado algum pra mim. Se eu fiz uma prova hoje, daqui um mês já não faço a menor ideia do que aquilo significa e nem do que aquilo é, já não lembro mais daquilo. Então o importante é a gente entender o que aquilo ali tá falando. E eu falo por experiência própria, que uma vez que você entende o conteúdo daquilo, você não vai precisar se esforçar mais para decorar. Por quê? Porque você significou aquilo dentro de você. Aquilo tem um significado, aquilo agora dialoga com você, você entende o que aquilo tá falando. Por exemplo, para ficar mais fácil, colocar uma equação aqui que eu tenho trabalhado há algum tempo com ela em relatividade geral, a equação de campo de Einstein. No que eu coloco aí uma forma meio grande e tal, você pode assustar um pouco, nossa, que difícil de guardar, mas pra mim é muito fácil. A gente tem, por exemplo, só pra gente entender como que é essa questão de você significar a coisa. Tem o primeiro termo ali, o RMI. O que é aquilo? O tensor de Hit, que a gente chama. É o tensor de curvatura. Ele mostra como que o espaço-tempo está curvado em determinada região. Segundo termo ali, a gente tem menos meio de R Gemini. R é a curvatura escalar, Gemini o tensor métrico. Esse termo, ele é colocado, ele é construído de forma que um lado da equação tem uma derivada covariante zero, que é para manter a física, quando o outro lado também tem derivada covariante zero. O segundo termo, que aparece a constante cosmológica, é um termo a mais que pode ser inserido, porque o tensor métrico que está ali, o G, ele tem derivada covariante zero, então as coisas continuam funcionando. O lado direito da equação, o T-mini é o tensor energia-momento. É ele que vai te falar como que é o espaço-tempo ali, a densidade de matéria, de momento, de energia. Ele que vai te falar a física da região em torno da qual você se encontra. Essa constante que aparece ali, 8πg sobre C a quarta. Isso vem do limite newtoniano, porque a equação de Einstein, em limites clássicos, tem que reduzir na lei da gravitação de Newton. Então, quando a gente impõe isso, aparece essa constante. Então, o que eu estou querendo mostrar? Cada termo dessa equação, a gente dialogou, a gente conversou. E é isso que a equação tem que fazer com você. Ela tem que conversar com você, ela tem que dialogar com você. Ela traz informações. Cada termo tem um significado. Cada termo colocado ali significa alguma coisa e tem alguma relevância. Isso foi um diálogo rápido, só para não ficar muito chato, porque eu sei que é uma equação densa e trata de um assunto que é denso também. Mas a gente podia ficar aqui 20 minutos só trocando ideia sobre cada termo dessa equação e dialogando com ela e conversando com ela. E no final das contas é isso que uma equação tem que fazer. Ela tem que dialogar com você. Senão é só um pedaço de informação que você decorou para fazer uma prova e não entendeu. Isso é muito pobre. Então a gente precisa entender e dialogar com as equações
E no final das contas, né, como eu tava dizendo, uma vez que você entende, igual eu descrevi essa equação aqui pra vocês, uma vez que você entende, eu acho que dificilmente, eu falo isso por experiência própria, você vai precisar fazer muito esforço para decorar. Eu preciso de uma música, eu preciso de uma frase, por quê? Porque você entendeu o que aquilo significa, você entende a necessidade e o significado de cada termo ali, então você consegue construir. Se você escrever um negocinho errado, você não, pera aí, não pode ser assim, porque pode daquilo, tem que ser desse jeito, e por aí vai. Então isso é muito importante, e eu não vejo isso sendo discutido quando se passam essas musiquinhas, essas frases, esses processos mnemônicos para guardar formas. Eu, no final das contas, não tenho nada contra eles. O que eu tenho contra é a gente colocar isso acima do significado daquela equação. Senão você está só guardando uma forma que não tem significado algum para você. Você talvez até vai ter dificuldade em usá-la, porque você não entende o que aquilo significa, você só decorou. E isso não adianta de nada, né? Então, no final das contas, o meu problema é esse. O meu problema com essas músicas é a gente colocar isso num patamar muito elevado, como se decorar a fórmula, a equação, fosse o mais importante, quando na verdade não é. Então, foque nisso. Foque em entender o que a equação está falando, dialoga com ela, conversa com cada termo dela, entenda o que ele está fazendo ali, o que ele te diz. Porque no final das contas, galera, uma equação é puramente isso, uma informação, um texto. Você precisa ler ele, você precisa decodificar ele. E se você decodifica, se você entende o texto, show, você dialogou com ele, você gravou aquilo ali tá dentro de você de alguma maneira, é igual um poema, que você não só lê, mas aquilo dialoga com você, você grava aquilo com facilidade, porque aquilo tem um significado para você, não um conjunto de frases desconexas que você gravou por algum determinado motivo, não, aquilo ali conversa com você, você entende o significado daquilo, igual a música lá do Racionais, do Mano Brown, igual a equação de Einstein, beleza? Igual várias outras coisas aí. Então essa é a ideia que eu queria trocar hoje, pessoal, sobre processos de memorização, focando principalmente nessa parte, a gente significar e ressignificar uma equação, de lê-la, de interpretá-la e entender o que ela tem a dizer pra gente. Então lembra disso, uma equação é uma informação, um texto, um conjunto de informações, ponto. Você precisa entendê-lo, você não precisa decorá-lo. Fechou, galera? Então é isso, espero que esse papo aí tenha acrescentado aí pra você. Fico muito feliz da gente ter trocado essa ideia, uma ideia bem legal. Se te ajudou, se você curtiu o vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito aí, curte aí e ajuda a compartilhar nosso trampo. Galera, valeu, fui!